Ok, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 2. E nós iremos olhar os versículos 10 até o 12. Normalmente eu não gosto de pegar um texto muito pequeno, mas somos obrigados a fazer isso por causa de tudo o que está neste texto. Então vamos ler. Paulo diz: Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço por este grande privilégio de estar aqui nesta noite e falar da Tua palavra. Mas, Senhor, tudo isso será vão. Tudo isso pode ser vão. Como eu vou saber que isso não é vão? A menos que o Teu Espírito Santo esteja comigo, a menos que o Senhor me fortaleça. Não simplesmente eu que sou orador, mas também, Senhor, os ouvintes, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir. Que o Espírito trabalhe dessa forma, Senhor, concedendo graça para que nós assim façamos, sejamos transformados até pelas coisas que vemos neste texto, Senhor. Ó Pai, acalma os nossos corações, nos tranquilize para falar a Tua palavra com ousadia e clareza, para a Tua glória, pela causa do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós estamos lidando com um enorme problema que acaba em nosso benefício. E é isso depois que Paulo deixou a cidade de Tessalônica, mas as pessoas estavam entrando. E as pessoas que estavam lá e acusavam Paulo de muitas coisas, vocês precisam entender que no tempo de Paulo havia mestres itinerantes que estavam por toda parte, filósofos religiosos, judeus, pagãos, eles estavam por toda parte, a maioria deles tinha uma reputação muito má. Então era fácil colocar algo em Paulo e dizer que ele era um homem como todos os outros, que não tinham integridade. Então, em suas acusações, eu tenho certeza que isso causou um grande mal a Paulo. Tenho certeza que isso machucou, mas no final isso cooperou para o nosso benefício, o benefício da igreja, porque enquanto Paulo estava se defendendo, ele estava apresentando algumas das características de um verdadeiro ministro do Evangelho, um verdadeiro ministro de Cristo. Agora, você pode pensar, bem, ele vai falar sobre um ministro de Cristo e eu não sou um pregador, então talvez eu devesse ter ficado em casa onde estava quentinho. De jeito nenhum, porque há um sentido em que todos nós somos ministros de Cristo. Então, há outro sentido de que o ministro de Cristo tem autoridade. E há um outro sentido em que todos nós temos algum tipo de autoridade sobre os outros. Você pode ser pai, mãe, um professor. Você pode trabalhar em um emprego onde você tem autoridade sobre os outros. E como cristãos, cada um de nós é levado a um relacionamento um com o outro, no qual nós devemos interagir e às vezes devemos nos submeter e em outros casos devemos exercer autoridade. Portanto, essa passagem trata de todos nós. Agora, tendo dito isso, posso dizer o seguinte: se você quer saber como Paulo se defendeu, como ele poderia ter sido ousado como um leão, uma palavra. Vamos fazer algo sobre a integridade pessoal. Outra palavra que nós poderíamos usar como algo semelhante a Cristo. Paulo, constantemente ao longo do capítulo 2, para responder a todos esses argumentos, tudo que ele diz é isso. Veja, vocês conhecem a minha vida. Vocês me viram. Isso é o suficiente. Não é incrível? Eu sei que ao ler isso, eu quero muito ser um homem melhor. Eu desejo ser um homem mais íntegro, um homem mais fiel, um homem que faz as pequenas coisas de uma forma consistente e correta, porque no final essas são as coisas que importam para a nossa aprovação.
diante de outros homens. E o silêncio também, diante de todas as objeções daqueles que se levantam contra nós. Escutem-me, não há nada mais importante hoje em dia no cristianismo do que caminharmos em Cristo com integridade. Você sabe que há todo tipo de pregador e todo tipo de ministro por aí hoje em dia. Ministérios enormes reivindicando todo tipo de coisas. Vocês também sabem e conhecem o número de pessoas que parecem cair todos os dias e perder o testemunho deles. E por causa disso o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Quão importante é ter integridade. E aqueles de vocês que trabalham no que é chamado do mundo secular ou estão indo para a universidade. Você está com familiares incrédulos? Qual é a coisa que vai te diferenciar dos demais? É a mensagem do Evangelho. Mas essa mensagem do Evangelho está conformada. Aliás, nós vivemos... Deixe-me dizer isso aqui também, antes de entrarmos no nosso texto. Não lamente a respeito de qualquer sacrifício que você tenha que fazer em nome da integridade. É requerido de você pelo nosso Senhor. E se você tem que ir além, Ele não ordenou que você vá além? Se você tem direitos e você não tem a permissão para usá-los por causa da integridade, Ele já não nos ensinou essas coisas? Tudo se resume à integridade, irmãos e irmãs. Leonardo Ravenhill costumava dizer: todo mundo está querendo nos dar uma nova definição do cristianismo. O que nós precisamos é de uma nova demonstração. E nem todas essas coisas com as quais eu fui bombardeado enquanto eu estava na Noruega, nem todas essas coisas com falsos sinais e maravilhas, alegações de milagres que nunca aconteceram. Não, mas uma vida piedosa e santa. E essa vida piedosa não é simplesmente fazer coisas grandes. É fazer as pequenas coisas também. Porque se você não fizer as pequenas coisas, Deus nunca confiará, entre aspas, você grandes coisas. É por isso que Paulo disse que ele já havia sido aprovado, testado e aprovado. E ainda assim Deus também sempre estava testando ele e aprovando ele. Você deseja ser usado por Deus? Você deseja ser um meio pelo qual as pessoas venham, se não para aceitar o Evangelho, mas pelo menos para respeitá-lo? Então você e eu, todos nós devemos caminhar em integridade. Em integridade. Agora, no versículo 10, Paulo diz: vós e Deus sois testemunhas em respeito do caráter e tudo mais. Esta é a 6ª vez, no capítulo 1 e no capítulo 2, que Paulo vai chamá-los para o banco das testemunhas. Então, no próximo verso que vai vir, ele vai chamar o banco das testemunhas de novo, 7 vezes. Agora, o que isso nos diz a respeito de Paulo? Que ele foi ousado. Eu quero dizer, eu estou ouvindo eco nas palavras de Paulo, eu estou ouvindo as palavras de Jesus Cristo. O que um de vocês me convence do pecado? Agora, Paulo, é claro, nunca teria dito isso, porque ele sabia que ele era simplesmente um homem como nós. E ele tinha fragilidades e problemas, fraquezas, mas ele era tão consistente na sua devoção a Cristo, ele era tão consistente no seu trabalho para as outras pessoas, que ele poderia chamá-los para testemunhar quando todos estivessem vindo contra ele. E ele poderia dizer: vocês sabem, vocês viveram comigo, vocês me enxergaram, vocês sabem o que eu fiz. Agora, acho que algo precisa ser dito aqui. Eu estou trazendo isso do que eu sei em experiências passadas, lidando com inúmeros ministros nos últimos 30 anos. Observe que Paulo, porque também estamos no contexto de falar sobre autoridade, Paulo nunca usou a posição dele como base para a sua autoridade. Ele nunca argumentou em relação à sua posição e depois exigiu a autoridade dos outros. Por exemplo, ele nunca disse: eu sou um apóstolo, e como apóstolo, vocês devem me obedecer e me respeitar, me seguir sem questionarem nada. Ele nunca fez isso. Agora,
Em meus muitos anos na vida cristã, eu tenho visto ministros fazerem isso. Eu já vi todo tipo de gente fazer isso. Eu sou o pastor. Não importa como vocês me enxergam caminhando, eu sou o pastor e a Bíblia diz que vocês devem me respeitar, devem respeitar o pastor e devem estar debaixo da autoridade do pastor. Paulo nunca fez dessa forma. Além disso, Paulo nunca aponta para os seus milagres. Ele nunca aponta para o seu sucesso no ministério como base para que eles o aceitassem como um genuíno apóstolo. E ainda assim não é isso que está sendo feito hoje em dia em grande parte. Eu não posso estar errado. O ministro de uma igreja de milhares de pessoas pode dizer, eu não posso estar errado. Olhe para todas essas pessoas me seguindo. Ou outros que podem ser tão ousados e dizer, eu não posso estar errado, há sinais e maravilhas, embora eu diga que nenhum deles é provado. Paulo nunca fez isso, e se alguém tinha o direito de fazer, quem era? Era Paulo. Além disso, outra coisa que eu quero apontar, Paulo nunca falou a respeito de alguma sinceridade interior indetectável, como a razão pela qual todos deveriam escutá-lo ou considerá-lo como um apóstolo genuíno. Agora, o que eu quero dizer com isso? Ao longo dos anos, eu tenho visto ministros que tinham muitas falhas externas, e as pessoas vinham até eles e abordavam essas falhas externas. E eles diziam, você não pode me julgar, porque você não pode olhar para dentro do meu coração. Paulo nunca pegou isso e falou isso com ninguém. Por quê? Porque ele era um homem piedoso, ele era um homem devoto. Ele nunca teve que fazer isso. Ele disse, olhe para a minha vida. Olhe para a minha vida. Agora, outra coisa que Paulo nunca fez, e muitos dos chamados ministros fazem isso. Ele nunca disse, eu sou um servo do Deus Altíssimo e eu não presto contas a vocês. Ele nunca fez isso. Para demonstrar que ele era genuíno, que o seu ministério era válido, vocês sabem o que ele fez? Ele apontou para o testemunho dele. Ebert diz algo que eu acho muito interessante. Ele disse que Paulo não simplesmente cria no Evangelho. Ele se comportou de acordo com o Evangelho. Ele viveu o Evangelho. Agora vamos sentar por um minuto e pensar a respeito disso. Não é uma forma realmente poderosa de ver isso? Não simplesmente crer no Evangelho. Ele se comportou de acordo com ele. Gosto mais disso do que dizer que ele obedeceu ou que ele viveu. Ele se comportou. O seu comportamento foi marcado pelo Evangelho. Agora, eu quero ver o seguinte. Ele disse, vós e Deus sois testemunhas. Agora, nós precisamos tratar isso bem rápido, porque esta é a segunda vez neste capítulo que Paulo chamou Deus, invocou Deus para testemunhar. Agora, antes de examinarmos as intenções de Paulo, eu quero que vejamos algumas outras coisas. Agora, alguns de vocês são jovens cristãos e talvez bastante ingênuos e creem em tantas dessas grandes alegações de supostos grandes homens. Então, eu preciso alertá-los. Uma das coisas que os charlatões e os falsos profetas e todos os pecadores vão fazer rapidamente é usar o nome do Senhor em vão. Eles vão invocar o nome de Deus para testemunhar. Por quê? Porque eles não temem a Deus. Alguns deles nem creem que Deus existe. Então, quando um homem diz a vocês, eu invoco a Deus para testemunhar que eu sou um homem piedoso, isso pode não significar nada. Porque o homem que está falando isso pode ser um homem que não teme a Deus de jeito nenhum. Então, quando olhamos para Paulo, e Paulo dizendo, eu invoco Deus para testemunhar. Quando ele faz isso, ele tem credibilidade. Por quê? Porque quando você olhava para a vida dele, você enxergava que ele temia a Deus. Ele honrava a Deus. Uma vez atrás da outra. Ele invocava a Deus como testemunha. Isso é uma coisa poderosa, mas se a nossa vida não estiver suportando isso, isso é absolutamente sem sentido e se transforma até mesmo em blasfêmia. Você enxerga quão pouco poder há em confissões e declarações, e você enxerga quanto poder há em uma vida piedosa.
Agora, não se engane, Paulo falou, ele escreveu repetidamente a respeito da necessidade da proclamação, e ele vai fazer isso de novo. Mas a única coisa que eu quero que vocês vejam é que toda a nossa proclamação, toda a nossa profissão, todas as nossas confissões, todas as declarações que nós fazemos são sem sentido, a menos que nós venhamos nos comportar de acordo com isso, que nós venhamos viver assim. E agora, crentes mais jovens, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sou cristão há mais tempo do que alguns de vocês estão vivos. E enquanto eu estou pregando isso, há um fogo no meu coração queimando. Não para querer ser mais esperto, mesmo que isso fosse bom. Não querendo mais conhecimento, mesmo que o conhecimento seja importante. O meu desejo é me comportar como eu deveria. Aí está a chave. Aí está o objetivo. Vocês entendem isso? Ok, então, aqui nós vemos que vós e Deus sois testemunhas do modo. Que modo? Veja isso. Porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos. Agora, eu quero que vocês observem algo. Simplesmente olha aqui. Piedosa, justa e irrepreensivelmente. Esses são advérbios, ok? Agora eu vou dar a vocês uma lição de gramática. Os advérbios modificam o quê? O verbo. E o verbo descreve o quê? A ação. Algo está sendo feito. Os adjetivos modificam o substantivo, ok? Agora, eu disse isso, podemos olhar para este texto aqui, ó. Paulo não nos dá 3 adjetivos descrevendo alguma sinceridade secreta indetectável no seu coração. Paulo nos concede 3 advérbios para descrever a sua ação, o seu comportamento. E, de novo, ele está colocando isso em primeiro plano, não é? Vocês querem saber por que eu sou genuíno? Ok, vamos olhar de novo para o meu comportamento. Eu me comportei entre vocês, eu tive um comportamento devoto, justo e irrepreensível, ok? Um comportamento. Agora, antes de continuarmos, vocês podem pegar este sermão e virar em uma certa direção e arruinar tudo. O que eu quero dizer? Olhando para o comportamento como algo que flui, principalmente da sua compreensão dos princípios bíblicos e da força da sua vontade de submeter a sua vida a eles. Por favor, não pense que eu estou ensinando matemática, mas esse comportamento flui do conhecimento de Cristo, estando unido a Cristo. A intimidade com Jesus Cristo flui do conhecimento do Evangelho. Sim, a Bíblia tem regras e princípios e mandamentos e todo tipo de coisas, mas não é uma religião orientada pela ética. Não se trata simplesmente de você estragar a sua vontade e depois sair e fazer essas coisas, mas é olhar contemplando Cristo, sendo transformado por Ele. O seu espírito se movendo em você para que essas coisas se tornem realidades. Vocês enxergam a diferença? E há uma diferença, uma tremenda diferença. Agora, eu quero que a gente olhe aqui. Ele diz, em primeiro lugar, piedosa e justa. Agora, eu quero olhar para todos os 3, mas precisamos olhar para esses 2 em particular juntos. Por quê? Essa frase foi usada com bastante frequência no mundo helenístico, o mundo grego. Sempre que você ouvia a frase piedosa e justa, o que ele estava dizendo era o seguinte: se referia devotamente ao relacionamento de alguém com Deus ou os deuses deles, e se referia apropriadamente ao relacionamento com os homens. E quando as pessoas os usavam, diziam basicamente isso: eu estou vivendo de acordo com a vontade dos deuses, e também eu sou obediente às leis dos homens. Agora, é claro, se Paulo está usando esses termos, não é com referência aos deuses pagãos, mas ao único Deus verdadeiro. Mas a ideia pode estar aqui com ele. Por quê? Porque ele já chamou, invocou Deus e os homens para testemunhar. Então, ele usa essa frase popular no mundo helenístico, no cenário helenístico. Eles se referem a eu estou bem com Deus, e eu estou justo, reto com os homens. Eu sou submisso a Deus, e eu sou submisso às leis dos homens. Agora, isso é apenas algo para você saber, e é bastante interessante, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. É meio que pegar as coisas. Por quê? Porque, na realidade, biblicamente,
A devoção a Deus e a justiça estão sempre ligadas na Bíblia. E não existe uma devoção separada a Deus e uma obediência separada às leis dos homens. Toda a verdadeira justiça flui do nosso relacionamento com Deus. E se formos justos diante de Deus, que é nos submetendo aos seus mandamentos, seremos justos diante dos homens. Mas eu quero que vocês vejam que Paulo talvez tenha essa ideia de novo, de que ele não está simplesmente vivendo a sua vida para agradar a Deus, ciente das exigências de Deus e procurando agradá-lo. Mas Paulo também está profundamente preocupado com o que os homens dizem a respeito das suas leis, sobre fazer as coisas corretamente, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. De novo, isso nos afasta dessa ideia super espiritual que tantos cristãos têm. Eu sou responsável perante Deus, eu não sou responsável por você. Eu ouvi isso como eu sou responsável perante Deus, eu não sou responsável perante a igreja, eu sou responsável perante Deus, mas não sou responsável por mais ninguém, sou responsável perante Deus, mas não sou responsável pelas leis dos homens. Tudo isso é simplesmente um jargão super espiritual. Isso é antibíblico. Eu quero que a gente olhe com muito cuidado por um minuto, 2 Coríntios 8, 21, eu vou ler para vocês. Ele diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Às vezes, você vai obedecer a Deus e você vai ter que desobedecer aos homens. Mas, geralmente, você e eu devemos buscar não apenas honrar a Deus, mas até mesmo honrar os homens. E quando pudermos honrar as suas leis. Muitas pessoas hoje em dia pensam que ser obediente a Deus e ser radical na fé cristã significa que você vai simplesmente se opor a tudo no planeta. E isso não é verdadeiro. Em certo sentido, nós devemos ser um povo manso e pacífico, que busca se submeter às nossas vidas, até mesmo ao rei. Até os cristãos foram instruídos no Novo Testamento a este império romano terrivelmente vil, se submetendo de todas as maneiras que pudessem, exceto quando essa submissão às leis dos homens os faziam desobedecer às leis de Deus. Agora, ele diz aqui no versículo 10, vós e Deus sois testemunhas do modo... Agora, a palavra que pode ser traduzida piedosa ou piedosamente, religiosamente. E não olhe tão mal. Hoje em dia, tantas pessoas têm essa visão negativa da palavra religião. Não deveríamos, porque a palavra é usada no Novo Testamento. Ok? E o que Paulo está dizendo aqui é que eu agi da maneira que vocês esperariam de um homem religioso. Ele está dizendo, a minha vida foi voltada para Deus e voltada para a espiritualidade. Ela estava voltada para a eternidade e não para as coisas temporais, para as coisas santas e não para as coisas profanas. Vocês estão entendendo? Ele foi um homem espiritual. Isso tem sido muito convincente para mim. Não que eu queira vestir um manto de espiritualidade que seja falso. Mas a ideia é que... Bem, deixe-me colocar dessa forma. O seu caráter era a palavra de Deus, você está entendendo? E as suas palavras estavam centradas em Deus. E a sua vida, os seus atos foram honrados por Deus. E ele temia a Deus. Então havia isso. Eu não quero dizer algo místico, mas havia essa coisa em torno de Paulo que vocês enxergavam. Que ele se importava com o céu, ele se importava com Deus, ele se importava com a eternidade. Ele era um homem que sempre pensava dessa forma. Agora, deixe-me dizer duas coisas que são muito importantes. A diferença entre devoção ou devoto ou um fanático, ok? Paulo não era um fanático, ele era um devoto. E qual é a diferença? O fanático, ele se separa de todas as atividades comuns e das conversas comuns. Você não pode nem rir ao redor dessa pessoa sem receber uma repreensão severa dela. Ele se separa de todas essas conversas e atividades comuns para ser o espiritual.
Mas o homem devoto, ele é espiritual no meio de todas essas atividades comuns. Você enxerga a diferença? E as conversas comuns. Então ele fazia assim de um modo que ele poderia falar com você sobre Hebreus capítulo 11. E na maioria das vezes as conversas dele, ou as conversas do homem devoto, são relacionadas a Cristo e a Deus. Mas esse homem também pode rir com as crianças. Ele também pode falar a respeito de diversas coisas. Há simplesmente coisas deste mundo que Deus nos deu, que nos trazem luz, que o homem devoto encontra alegria em tudo. Ele não precisa se separar para parecer espiritual. Ele é espiritual de modo que mesmo quando ele está em uma conversa comum, ele ainda parece um homem espiritual. Mesmo que ele esteja rindo ao ponto de cair de uma cadeira, ele está tão feliz. Vocês entendem? Não estamos falando de fanatismo, estamos falando de ser devoto. E acho que é muito importante entendermos isso. Agora, outra coisa que eu quero que vocês vejam é que Paulo era devoto. Não apenas no seu ministério, mas eu creio que ele era tão devoto, tão espiritual, quando ele estava fazendo tendas, ou trabalhando com couro, ou qualquer coisa que os estudiosos pensam que ele estava fazendo naquela época. Que em toda a sua vida ele foi espiritual. E ainda, um bebê em Cristo poderia chegar até ele. E ele não pegava a espiritualidade dele e simplesmente a fazia parecer temporais e rebaixava elas. Eu odeio isso. Vocês já viram isso? As pessoas que são tão espirituais, se você até fala sobre o sol, ou as estrelas, ou alguma coisa bonita que você viu, elas parecem praticamente se ofenderem. Não seja assim. Pelo menos não perto de mim, porque eu não vou tolerar isso por você mesmo. Eu te repreendo. Não seja assim. Agora, outra coisa que eu quero dizer a respeito da devoção, muitas pessoas hoje em dia dizem, sabe, essa pessoa tem uma mente muito celestial, mas ela não é tão boa aqui na Terra. Bem, eu diria que na América, hoje em dia, nós temos exatamente o problema oposto. Quando você tem uma mente muito terrena e não somos tão bons no céu. No entanto, eu quero dar a vocês uma ilustração da história, que eu acho que seria útil. Seu nome era Frank Lambach. Frank Lambach. No seu diário, se você puder encontrar esse diário, um pequeno diário, você vai encontrar que a maior aspiração dele era ter um dia neste planeta de pensamentos ininterruptos de Cristo. Essa era a aspiração dele, esse era o objetivo da vida dele. Agora, se alguém aqui se qualificaria para ter uma mente tão celestial que não há bens terrenos nela, esse alguém seria ele. Sabe o que Frank fez? Ele ensinou as Filipinas inteiras a ler. E se você o mencionar hoje em dia entre os educadores nas Filipinas, eles vão saber exatamente quem você está falando. Ele ensinou todo mundo em todas as ilhas das Filipinas a ler. Então, eu acho que ele tinha uma mente um tanto celestial. E eu acho que ele era terrenamente bom. Na verdade, essa terra poderia se dar muito bem melhor assim, com mais algumas pessoas de mente espiritual, vocês não acham? As pessoas que pensam de forma profunda e consistentemente a respeito de Deus. Mas isso não as afasta das pessoas comuns, mas as leva até as pessoas comuns como uma bênção, não como um flagelo. Então, Paulo disse que ele era um homem, é claro, devoto. E ele diz, do modo porque piedosa, justa, com justiça. Na Bíblia isso se refere à conformidade com um padrão. Que ele se conformou, é claro, com o Novo Testamento. Ele sempre se conformava com o padrão da natureza de Deus e a lei de Deus. Agora, precisamos ser muito cuidadosos aqui. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Não, foram justificados pela fé. É claro que foram justificados pela fé. Nós só podemos estar diante de Deus de maneira justa por meio da fé em Jesus Cristo. Mas Paulo está usando este termo não com respeito à perfeição e ausência de pecado, mas é simplesmente uma descrição do modo como ele viveu. Ele viveu como um homem que conhecia a natureza de Deus, conhecia a lei de Deus, e ele procurava ser e caminhar de acordo com isso. E é assim que você e eu precisamos ser. E não apenas que Paulo viveu de acordo com as leis de Deus, mas Paulo também, ele foi considerado um exemplo aos olhos dos pagãos moralistas, de acordo com as leis de Roma.
apenas uma coisa que o colocou em conflito com Roma. Agora, eu quero que vocês pensem sobre isso. Agora, eu sei que às vezes, há ativistas cristãos e há políticos cristãos e há cristãos em todos os tipos de coisas. Mas se alguma vez houve um momento para criticar um governo, foi quando Roma foi o governo. Observe que Paulo não entrou em conflito com o governo por nada além de pregar Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Porque Paulo sabia uma coisa: a única maneira de transformar os poderes existentes é através da pregação do Evangelho. Quanto no século passado nós vimos tantos movimentos cristãos e maiorias morais e tudo mais tentando mudar o mundo, mudar o país, mudar o governo. E ficou melhor? Absolutamente não. Não teve nenhum impacto. O que vai ter impacto? Pregadores pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Cristãos vivendo o Evangelho e se comportando de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. O que terá um impacto? Você. Você terá um impacto. Nunca subestime o poder de uma vida piedosa. Nunca subestime o poder de uma sinceridade. De uma sinceridade, uma fé sincera em Cristo. Ok? Então, ele também viveu de forma justa. Então, ele viveu irrepreensivelmente ou sem culpa. Agora, isso, de novo, não significa perfeição, ausência de pecado. Mas isso significa porque ele estava tão preocupado e se doou tanto a viver de acordo com a lei de Deus e viver de acordo com as leis dos homens, que mesmo seus piores críticos não conseguiam encontrar, não conseguiam pegar ele. Eles não conseguiam encontrar algo e dizer: haha, aqui pegamos o Paulo. Ele é ganancioso. Ou aqui pegamos ele porque ele é imoral. Ou aqui vamos conseguir pegar ele. Eles não podiam pegar ele. Mesmo que eles examinassem a vida dele. Agora, isso me lembra outra pessoa e eu vou apenas ler para vocês. Apenas me escutem. E vocês vão descobrir onde está quando eu ler. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É assim que nós devemos ser, é assim que vocês estudantes universitários devem ser. Nenhum professor deve te controlar porque você é um preguiçoso, ou porque você não fez o trabalho, ou o seu para casa. Se você estiver empregado, ninguém deveria te pegar por você ter feito algo de errado, porque você está fazendo algo de errado no trabalho. Quando eu estava pastoreando no Peru, um homem veio até mim e disse: veja, pastor, eu estou sendo perseguido lá pela minha fé. Eu sabia muito sobre esse homem, eu havia aconselhado ele e tudo mais, e eu olhei para ele e disse: não, você não está sendo perseguido no seu trabalho por causa de Cristo. Você está sendo perseguido no seu trabalho porque você é o ser humano mais preguiçoso deste planeta. Vocês entendem? Nós começamos a falar de Jesus, e ainda assim vivemos de uma maneira que não demonstra nenhum poder de Jesus. Seria melhor ficarmos de boca fechada. Se você vai estar na universidade, esteja lá para Cristo, não apenas testemunhando no pátio, mas fazendo o seu para casa, o seu trabalho para Cristo, fazendo os seus estudos para Cristo. Se você está trabalhando, trabalhe honrando o seu empregador por Cristo. Você entende? Para que eles não possam ter nada contra você, exceto o Evangelho. O Evangelho. Agora vamos continuar. Demoramos muito aqui. Ele diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Agora, há muito aqui, eu vou pular a respeito disso, mas eu quero que vocês olhem para a palavra credes. Agora, eu quero ensinar algo para vocês que é muito importante. Às vezes, quando algo vira um título, perde o significado, e quando você ouve, não está realmente entendendo o que ouve. Deixe-me dar um exemplo: Satanás. Quando você escuta Satanás, você pensa
no nome pessoal do diabo. Você não percebe que o nome significa acusador. Toda vez que você ouve, digamos, você deve perceber que ele é um acusador. Isso é o que significa. É isso que está me dizendo. Esse é o significado do título. Ou diabo, ou adversário. Ele é um adversário. Mas veja, quando você o chama de Satanás e diabo, não pensa no real significado. E perde tudo, não é? Ele se torna quase como um personagem de desenho animado. Além disso, em relação a vós outros que credes, pensem apenas em cristãos. Mas esse é um particípio presente e é extremamente importante. Ele está dizendo aqueles que creem, aqueles que continuam crendo. Ele não está dizendo como um substantivo, credes ou crentes. Ele está usando um particípio e ele está dizendo que crentes são aqueles que continuam crendo, que estão sempre confiando, se enrolando, se agarrando, se apegando a Cristo. E eu quero ser um encorajamento aqui, talvez pela fraqueza dos santos. Mesmo que haja um teste moral no que diz respeito à certeza da conversão, o grande teste é este: que você está tão convencido de que você não tem esperança senão Jesus Cristo, que você continua confiando e crendo somente nele. Essa é a grande evidência acima de todas as outras evidências. Você acreditando, confiando, se apegando, agarrando-se em Cristo. Vocês estão entendendo? Outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui é que Paulo está dizendo que ele teve um comportamento piedoso, devoto, justo e irrepreensível para com vocês crentes. Agora, ele fez isso com todos os homens. É por isso que as suas acusações podiam, as acusações não podiam, na verdade, ficar ou ter consistência. Mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. E Paulo diz isso no primeiro capítulo. Paulo não simplesmente viveu para Deus, mas ele viveu para os crentes. Nunca se esqueça, quando você começar a falar sobre amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força, é sempre seguido por uma segunda parte, não é? Talvez em um grau menor, mas ainda assim importante. O que é isso? Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Paulo viveu para a glória de Deus, mas também viveu para o benefício dos crentes. E não estou falando simplesmente de ministério, estou falando da maneira como ele se comportou, porque ele agiu com devoção, porque ele amava os crentes e queria ser um encorajamento, não uma pedra de tropeço para eles, porque ele viveu assim, pela mesma razão. Eu já ouvi pais, e está errado, mas ao mesmo tempo, há algo de bom nisso. Quando ouvi pais que nunca se importaram com a igreja, e eram bêbados e tudo mais, mas os seus primogênitos vieram ao mundo, e o que eles fizeram? Eles disseram que por causa daquela criança, eu tenho que agora andar retamente. Agora, há um sentido de idolatria nisso. E se você está vivendo para os crentes, mais do que para Deus, isso também é uma idolatria. Mas o ponto é, não pensamos nisso o suficiente. Tenho certeza que não. Por que não? Porque vivemos em retidão para outros crentes que estão olhando para nós. Porque tentamos ser mais piedosos por causa dos nossos filhos que estão olhando para nós. Não há nada de errado com isso. Eu não acho que haja. Já ouvi pessoas super espirituais dizerem que existe, mas elas estão bem. Elas são super espirituais, né? Eles não são bíblicos. Você faz isso para os outros, tentando ser um exemplo, não um hipócrita, não escondendo algo, mas genuinamente tentando viver de uma certa maneira para ser uma influência de Deus. Agora ele continua e diz isso. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira. Você sabe o que ele está fazendo aqui de novo? Ele está dizendo, sabeis o que vocês sabem, ou vocês sabem perfeitamente conforme o que estamos dizendo. O que nós estamos dizendo? Perfeitamente de acordo, conformado, precisamente de acordo. Vocês sabem sobre nós. Não é incrível? Essa ousadia que vem de uma vida justa. Sabe, alguns de vocês aqui são pais. E é bom você não ser pai até se casar. Mas você sabe qual é a coisa mais triste em um pai? É quando ele enxerga pecado em seus filhos. Porque isso é um reflexo perfeito do seu próprio pecado.
Isso é uma das coisas mais tristes do mundo. Mas vamos amplificar isso. É a mesma coisa em relação a outros crentes. Veja, quer você goste ou não, você tem uma influência e é poderosa. Mas é para o bem ou é para o mal? Agora, vamos continuar. Ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Agora, ele usa, eu quero que vocês dêem uma olhada nisso, ele usa 3 particípios aí, ó, no presente. Exortamos, consolamos e admoestamos. E isso nos indica que essa era a atividade constante e consistente de Paulo. Vocês entendem isso? Ele está exortando e pregando aqui. Agora eu não estou fazendo isso porque sou pregador, eu estou fazendo isso porque está na Bíblia. O que Paulo está dizendo é, ele dedicou a vida dele para exortar, para consolar. Você entende? E para admoestar, para cobrar. Veja, aqui está o que vocês precisam entender. Eu preciso disso. Sim, a palavra de Deus, você precisa estudá-la. Você mesmo precisa e deve estudá-la. Mas você precisa entender isso. Você não vai conseguir nada na vida cristã não estando comprometido com uma igreja onde você está ouvindo uma pregação que está cheia de não apenas ensino. Ensino não é suficiente, mas exortação, movendo você, consolo, consolando você, e admoestação. Agora, outra coisa que eu quero que vocês vejam é que Paulo junta esses 3 termos aqui. E eu acho que isso é muito importante. Seria algo assim: você descobre que o seu filho agora, que já é crescido, está prestes a tomar uma decisão horrível, terrível. E você ora com a sua esposa, e você sai pela porta para visitar o seu filho ou a sua filha, o que quer que seja. E a sua esposa te envia debaixo das orações dela. Quando você volta, depois de conversar com aquela criança, a sua esposa diz assim: bem, o que você resolveu? Bem, sabe, eu apenas mencionei isso e pronto. E ela vai dizer: o quê? Você fez o quê? Bem, eu só mencionei isso e deixei vir à tona. Você fez o quê? Isso é catastrófico. Essa decisão vai afetar tudo na sua vida. E você está me dizendo que foi até lá e deixou isso vir à tona? Ela esperava que você voltasse para casa dizendo: eu estou exausto, eu supliquei, eu roguei, eu incitei, eu implorei. E você não pode ser neutro na pregação. Você não pode simplesmente tratá-la como comum. Por quê? Cada pessoa ali tem apenas a sua próxima respiração. Deus trouxe pessoas providencialmente a um determinado lugar porque Ele conhece e sabe o que está acontecendo na vida delas. Que uma delas pode estar a um passo do inferno, ou uma delas pode estar a um passo de tomar uma decisão trágica. E se não existe tal coisa, ainda existe apenas o fato do que é a vida cristã. Isso é a respeito da eternidade, isso é a respeito do céu, isso é a respeito do inferno. Não se trata de obter aqui a sua melhor vida aqui agora. Isso é importante. Não é nada mais importante do que isso. E então Paulo, ele está falando dessa forma. Eu exortei vocês, eu consolei, eu admoestei, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Por quê? Porque isso é muito importante. Agora, eu quero dizer algo aqui, eu quero ler algo de João Calvino a respeito de exortação, e eu acho que isso é muito importante e bom. Calvino diz: mostra com que seriedade ele se dedicou ao bem-estar deles. Quando um pregador te exorta, te consola, te admoesta, não apenas no púlpito, mas principalmente porque os covardes podem admoestar de um púlpito, mas é preciso ser um homem corajoso para fazer isso face a face com você e te aconselhar. Ele está pensando no seu bem-estar quando ele faz isso. Você está entendendo? É isso que Calvino diz. Ele mostra com que seriedade, com urgência, ele se dedicou ao bem-estar deles, pois ele relata isso ao pregar para eles, respeitando a piedade para com Deus e os deveres da vida cristã. Ele não foi apenas
algo superficial, formal, descuidado, despreocupado. Mas ele diz que ele fez uso de exortações, que foi uma pregação viva do Evangelho, quando as pessoas não estavam ali meramente sendo informadas do que é certo, mas elas estão sendo exortadas, elas estão sendo chamadas ao tribunal de Deus, para que elas não adormeçam em suas vozes, porque isso é o que se entende corretamente por exortação. Mas os homens piedosos, quem estão prontos e capacitados para responder, Paulo, tão altamente elogiado, tinha uma necessidade absoluta de ser estimulado por exortações e consolos. O que então deve ser feito conosco, em quem a preguiça da carne faz chover? Paulo está dizendo, se esses tessalonicenses que foram exemplares na vida cristã precisavam de exortação, quanto mais nós então, que às vezes somos tão preguiçosos. E aqui, deixe-me colocar em um vernáculo moderno. Algumas pessoas precisam de conforto e outras pessoas precisam ser chutadas em suas canelas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Algumas pessoas precisam ser consoladas e confortadas para serem libertas da condenação, e outras precisam que acenda um fogo nelas. E é disso que trata a pregação, é disso que se trata a pregação. A exortação, então, se manifesta de uma maneira diferente. Quando eu prego, eu coloco o meu coração ali. Nem todos vão exortar da mesma forma. Mas nessa pregação, quando você vem aqui no domingo e na quarta-feira, você precisa buscar ouvir a exortação. O que eu devo fazer quando eu sair daqui? Não apenas o que eu aprendi, mas o que eu devo fazer. Como eu devo mudar? Exortação. Agora, e ele diz, consolo. Eu amo o que Moulton diz aqui. Ele define isso como exercer uma influência suave por meio das palavras. É usado para os judeus que consolaram Marta e Maria quando Lázaro morreu. Também é usado para descrever o ministério para os fracos de coração. Neste mesmo livro, em 1 Tessalonicenses 5,14. Mas escute, me escutem. Eu estou falando com vocês de uma maneira pastoral. Homens de Deus podem estar errados. Eles podem, todos nós sabemos disso. E quando eles consolam, receba isso. Mas quando eles exortarem ou chutarem, e quando eles emergerem ali, pressionarem, pergunte a si mesmo o porquê. Por que esse pregador está falando assim? Por que o meu amigo, o meu pastor está me aconselhando dessa forma? Ele está me machucando. Pode haver uma razão para ele estar tentando salvá-lo. Não vamos ter nada dessa pele sensível americana e boba. Vocês estão entendendo? Então ele diz aqui, exortamos, consolamos e admoestamos. Agora, eu gostaria que ele estivesse traduzido literalmente aqui, ao invés de usar admoestamos, porque literalmente significa testemunhar, testemunhar. Agora, como eu posso melhor descrever isso? É como se na pregação e no aconselhamento, isso se aplica a vocês também, quando você está aconselhando as pessoas ou quando está lidando com seus filhos, que você quer ser um ponto fixo. E o testemunho imutável em relação à verdade, que quando eles olham para você, quando eles te ouvem, eles estão ouvindo este testemunho imutável de quem é Deus, sobre a necessidade do homem, sobre as alegrias dos que andam e caminham na justiça e a dor do pecador. Você precisa se levantar e testemunhar. Isso é o que o pregador faz. Eu testemunho. Se você for por esse caminho, é um caminho de destruição. Eu testifico que os justos são abençoados, não importa o que sofram. Eu testifico que o caminho do pecador é um caminho difícil. E é testemunhar não apenas porque você estudou isso, mas porque você viu. Você viu. Você pode tirar da história, a sua própria história, incontáveis casos. Você pode ir para o Antigo Testamento com incontáveis casos. Veja o rei Saul. Veja a vida de Samuel, veja a vida dos seus filhos, veja a diferença entre o rei justo e o rei injusto. Você está constantemente
testificando, você é um testemunho. Então, eles veem isso quando olham para você, quando ouvem você. Agora, ele continua admoestando para viverdes. O comentário escrito à maneira aqui diz: cada um de vocês, um por um. E essa é a ênfase aqui. Que Paulo, ele diz: eu não cuidei de vocês apenas do púlpito. Eu cuidei de cada um de vocês, um por um. Eu pastoreei vocês de casa em casa, visitando. Há coisas que não podem ser feitas de um púlpito. Há coisas que não podem ser feitas de um púlpito. Então, se um dia um dos anciãos aparecer na sua porta, é porque há coisas que não podem ser feitas de um púlpito. Ou se você se vê lutando, apesar de muitos sermões, talvez você precise pedir: eu posso falar pessoalmente com um ancião? Eu preciso de ajuda. Vocês estão me entendendo? Não apenas é errado trancar a porta quando o conselho está chegando até ele. Também é errado sentar lá e não buscar ajuda. É por isso que Deus concedeu anciãos. Como Paulo disse, não era apenas uma coisa evangelística de massa em sua vida. Então ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Agora nós não temos muito tempo, mas eu quero que vocês deem uma olhada em algo. Ele já se referiu a si mesmo como... Ele usou a metáfora de uma mãe que amamenta. E que ali a gente viu gentileza, proteção e carinho. E a galinha que traz todos os pintinhos e cobre eles com as suas asas. Agora ele está mudando isso. Agora é a instrução e a exortação de um pai. Vocês precisam de ambos, vocês precisam de ambas as coisas. Você não precisa ser mimado o tempo todo. Algumas das coisas que mais salvaram a minha vida foram os chutes das minhas canelas dos meus irmãos que me amavam e não tinham medo de mim. Vocês estão entendendo? Vocês precisam do mesmo. Jovens, vocês precisam da mesma coisa. A sabedoria não nasceu com vocês e nem morrerá com vocês. Não precisamos apenas de mimos, cuidados e de conforto, mas precisamos de instrução paterna e autoritária, não de um homem e de suas próprias agendas, mas de uma proclamação clara da palavra de Deus. Ok? Agora, ele diz aqui: e sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Agora, observe que quando se fala no versículo 7, uma mãe que amamenta, que cuida eternamente dos seus próprios filhos. Então, como um pai que cuida dos seus próprios filhos. Essa repetição não é uma coincidência. Você vê o ponto em que ele está chegando aqui? Ele está chegando a essa ideia de que eu me importo com vocês. Eu não simplesmente subi e disse: eu amo a igreja. Mas eu amava cada membro da igreja e cuidava de vocês como se cada um fosse meu. É o que ele disse. E ele usa a palavra filhos, o que indicaria ali tanto o carinho dele por eles, quanto ele os amava, e também a imaturidade deles. A imaturidade deles. Às vezes todos nós precisamos ser tratados como crianças, porque agimos como crianças. E não pensem que esse tipo de instrução e exortação se limita apenas aos anciãos. Há outro sentido em que nós devemos exortar uns aos outros. Nós precisamos consolar aqueles que são fracos. Nós precisamos exortar. Precisamos fazer as duas coisas. Vocês precisam da sabedoria para saber quando fazer uma e quando fazer a outra. E essa sabedoria não virá simplesmente colocando uma Bíblia debaixo do travesseiro esperando que ela penetre na sua cabeça. Essa sabedoria vem para que todo o corpo possa exortar e encorajar uns aos outros apenas na medida em que estudamos as Escrituras. E chegamos a ter a mente de Cristo. Agora, quero descer aqui para o objetivo de Paulo, versículo 12. Qual que era o objetivo dele? Oh, que objetivo! Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo exortou
e encorajou e admoestou. O porquê? Para que fossem muito espertos? Não. Para que eles soubessem um monte de coisas? Não. Para que eles andassem. Peripatel. Patel significa caminhar. Peri é um prefixo que meio que ele indica em volta, andar por aí, um estilo de vida, uma maneira de viver, não apenas quando você vem entre os irmãos e irmãs em Cristo, mas o tempo todo na igreja, fora da igreja, onde quer que você esteja. Ele está falando a respeito de uma caminhada durante toda a sua vida. Agora, há coisas importantes para apontar aqui. Primeiro, a vida cristã não é estática. Não é algo estático. Isso significa que não é imutável, não é que não sofre mudança. A vida cristã é a dinâmica, ela está mudando. E o que isso significa? Particularmente no que diz respeito à santificação. Você e eu, nós devemos estar avançando. Nós devemos estar progredindo. Nós devemos nos tornar maiores, tornando-nos mais parecidos com Jesus. Vocês estão entendendo? Agora que todos nós passamos por períodos de secura, todos nós passamos pelo aquele momento de poda, como diz João 15, disciplina e tudo mais, mas você deveria estar se movendo. Na verdade, muitos diriam que você deveria estar avançando ou retrocedendo. Mas também eu quero que vocês percebam isso. A vida cristã não é estática, é dinâmica, mas não é uma corrida gloriosa. É uma caminhada de resistência. Um pé na frente do outro. Oh, sim, há momentos em que podemos correr um pouquinho. Mas não se engane. Cada ganho de virtude mais semelhante a Cristo é uma batalha. Vencida com dificuldade, caminhando, estudando, orando e passando pelos fogos da disciplina. Sim, você vai passar. E você não avançará no reino, ou a semelhança de Cristo, sem isso. Agora, ele diz, para viverdes por modo digno de Deus. Literalmente, que vocês caminhem de maneira digna de Deus. E o que isso significa? Que vocês caminhem de uma maneira que corresponda a quem Deus é e ao que Ele quer que vocês façam. Que vocês caminhem dessa maneira. Que alto chamado! Não há chamado mais elevado do que esse. Agora, não chutem o pau da barraca em mim aqui. Eu não estou dizendo isso para que agora vocês olhem no espelho e digam, estou tão longe, estamos todos tão longe. Bem, irmão Paul, você tem caminhado com Cristo durante 30 anos, você está mais perto do que eu. Escute, agora, nesse momento, pelo menos para todos vocês que estão sentados, eu estou mais perto do sol do que todos vocês, certo? Pelo menos estou um pouquinho, alguns metros mais alto do que todos vocês aqui. Eu estou mais perto do sol do que vocês. Mas todos nós estamos longe, isso realmente não me dá nenhum direito de me gabar, não é? O que você tem que perceber é isso. Sim, é um objetivo distante, mas é o objetivo que nos foi dado, não para desânimo, mas para encorajamento. Pois aquele que começou a boa obra em nós vai completar ela, ele vai fazer isso. Ele nos dará avanço nesta vida, então um dia passaremos para a glória e o veremos como ele é, e seremos transformados para sermos como ele, não porque tenhamos o poder da virtude, mas ele próprio inerentemente tem o poder de transformar os nossos corpos solitários para ser conformado à sua pessoa majestosa. Eu não encaro isso como algo desanimador. Eu digo, vamos continuar andando, vamos continuar andando, vamos continuar andando. Agora ele diz, para que viverdes por modo digno de Deus. Eu quero que vocês passem rapidamente para Efésios, um segundo. Isso é bom demais, não pode ser perdido. Efésios 4, versículo 1. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados. Veja, fomos chamados para caminhar de maneira digna de Deus. Fomos chamados para caminhar de maneira digna desse chamado que nos foi dado como filhos de Deus. Para sermos conformados à imagem de Cristo, caminhando de maneira digna nisso. Agora aqui está o ponto que eu quero mostrar para vocês. Uma grande coisa foi feita por vocês. Um grande título foi colocado sobre vocês. Vocês receberam o maior de todos os chamados. Ninguém tem um chamado assim.
Se algum treinador veio até você no ensino médio e disse: você tem tudo para ser o maior lutador olímpico, o boxeador ou um corredor, isso que já passou aqui pela história, o que isso faria com você? Isso não te encorajaria a treinar todos os dias? Você ia pensar: cara, quantas pessoas conseguem fazer isso e chegar nas Olimpíadas? O que são as Olimpíadas comparadas ao seu chamado de que você seria uma manifestação da graça, do poder e da vida de Deus? Você recebeu o chamado mais elevado de todos, porque Spurgeon disse: eu nunca me rebaixaria para ser um rei. Isso deve te encorajar. Não só você foi chamado, não só é o mais elevado chamado já dado a um ser humano, ou um anjo, por falar nisso, mas isso vai acontecer. Essa é a coisa que mais me alegra. Isso vai acontecer, você vai chegar lá, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você vai chegar lá por causa dele. Por causa dele. Agora, eu quero que vocês olhem. Se vocês olharem, ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele diz no versículo 17, isso portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tudo bem, você deve caminhar como ele, pare de andar como os gentios. O que basicamente significa parar de caminhar como aqueles que não conhecem a Deus e que vivem para ídolos vãos. Pare com isso. Sabe, eu adoro dizer isso, porque muitas pessoas dizem isso. Às vezes você só precisa de alguém para chegar até você e dizer: pare com isso. Simplesmente pare. Ok. Pare. Então, ele continua no versículo 22 sobre isso. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Deixe de lado. Sua antiga vida é como roupas podres, do jeito que você costumava viver, o seu antigo comportamento. Tire isso de você como uma praga. 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vista-se em Cristo. É assim que você vive de uma maneira digna. É assim que você caminha dignamente. Não caminhe mais como os gentios. Afaste do seu antigo estilo de vida e faça o quê? Revista-se de Cristo. Como você faz isso? Olhe para Cristo. Estude Cristo. Clame para que o caráter e a virtude de Cristo se tornem cada vez mais seus. Apeguem-se a Ele. Abundem em unidade com Ele. Agora, eu prometo que está terminando. Ele diz: para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Agora, isso é muito incomum. Que vos chama, aqui, está no tempo presente. Há um grande debate sobre se Paulo quer que seja um tempo presente de verdade, porque há todos os tipos de tempos presentes diferentes. Paulo, geralmente, quando ele usa a expressão vos chama como um verbo, geralmente é aoristo. É como no momento que Deus te chamou. Apenas assim, ou ele usará em um tempo perfeito, que Deus te chamou no passado, em um momento de tempo, mas isso continua até hoje em dia, de forma inalterada. Mas aqui é o tempo presente. E se é o tempo presente, um tempo presente verdadeiro, e o que ele está dizendo é: ouçam-me, crentes, Deus está constantemente chamando vocês e cortejando vocês para se aproximarem do reino dele e da sua glória, para que isso se torne uma realidade maior na vida de vocês. E ele está constantemente chamando vocês: venham, venham, entre, vá mais fundo, vá mais alto, entre, vá mais fundo, vá mais alto, constantemente. E não apenas pela pregação da palavra, e não apenas pelas escrituras, mas nas circunstâncias da vida. Sabe, quando você se perde e começa a olhar para outras coisas em vez de servi-lo, e tudo isso se transforma em algo podre no seu estômago. Sabe, há uma sensação real de que quando Adão e Eva falharam, essas maldições também foram grandes demonstrações de misericórdia. Porque ele disse isso, basicamente: Adão, você vai trabalhar e vai comer do suor do teu rosto. E assim, toda vez que Adão estava lá, era fútil, era inútil aquele trabalho. Mas Deus estava chamando ele: Adão, Adão, venha até mim, venha até mim.
tudo isso é futilidade. E a mulher, durante o parto, sente dor. E nesse momento Deus está dizendo, você caiu, vem até mim, vem até mim. Cada aflição, tudo que não dá certo, tudo que você recebe se transforma em migalhas e o seu estômago sente aquele frio. É um chamado para você ir mais fundo no seu reino. Agora, ele diz isso, que vos chama para o seu reino e glória. Agora, o que é o reino? O reino é o governo soberano de Deus em seus graus e variações. Eu tenho que dizer dessa forma, porque há um sentido real no qual o reino de Deus veio em Cristo. E há outro sentido em que o reino de Deus está vindo. É na providência de Deus, é onde o seu povo entrará no reino. E mais pessoas se aprofundam no reino. Então há outro sentido em que o reino de Deus ainda está por vir. Ele ainda vai vir. E virá quando Cristo retornar, na consumação de todas as coisas, no novo céu e na nova terra. E essa é provavelmente a ideia de Paulo aqui, porque em 1 Tessalonicenses está ali principalmente dizendo que esta é uma das maiores, agora escutem-me, um dos maiores incentivos para caminhar de maneira digna é que ele está vindo. E essa terra, tão corrupta e cheia de enfermidade, será enrolada como um pergaminho. E haverá um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Que a sua vida está vindo. Então viva para Ele agora. Viva em serviço. Viva se dedicando a Ele. Não tente se apoderar deste mundo. Mas aguarde, sirva neste mundo, desfrute da graça de Deus neste mundo. Mas o seu incentivo deve ser Cristo retornar e consertar todas as coisas. Esse deve ser o seu incentivo. Nós não pregamos sobre isso o suficiente. Eu sei que eu não prego sobre isso o suficiente. Porque você deve caminhar? Qual é o incentivo para se afastar do que você pode ver e se voltar para o que você não pode ver? Como Moisés em Hebreus 11. Qual é o incentivo? Há um novo céu e uma nova terra, há um novo rei. Aí está a consumação. Isso aqui não é sua casa. O que Ele preparou para vocês, eu não vi, eu não ouvi. Línguas, homens ou anjos não poderiam nem começar a chegar ao sopé do Everest do que Ele preparou para vocês. Portanto, não se apeguem a essas coisas. Agora, diz, vos chama para o seu reino e glória. Reino e glória estão relacionados com o mesmo pronome no mesmo artigo. E indica que as duas coisas estão diretamente relacionadas uma à outra. E isso é a glória. A glória de Deus é uma manifestação. Uma manifestação. Eu amo isso. Eu não sei se vocês estudaram muito a respeito de diferentes reis através das eras ou qualquer coisa assim, mas mesmo os sacerdotes católicos, eles usam essas vestes gloriosas e todas essas coisas. Por quê? Porque por baixo estão simplesmente ali como homenzinhos de pernas magras. Então eles usam todos esses grandes mantos com grandes ombros largos e chapéus feitos de ouro e todo tipo de coisas. Essa é a glória deles. Eles têm que se vestir com uma glória externa porque eles não possuem uma glória interna. Então, se eles querem mostrar a você glória, eles têm que se vestir bem. É por isso que Deus diz que a sua glória é Ele. Ele não precisa se fantasiar. Ele emana glória. Ele é glória. É a manifestação da sua pessoa e de toda a sua excelência. Agora, como este reino e glória estão relacionados juntos dessa maneira? Bem, antes de tudo, Ele chama vocês para o reino dEle. Isso significa se submeter a Ele e ir até Ele. Leve-se, vá até Ele para uma submissão cada vez maior ao seu senhorio. Ele te chama para a sua glória, o que significa que Ele está chamando vocês para se aproximar cada vez mais, para verem mais da glória dEle. Então, para refletir mais desta glória. Agora, como isso tudo se relaciona? Irmão e irmã, quanto mais você e eu nos submetermos
ao governo e o reino de Deus, mais nós veremos a sua glória. E mais iremos refletir isso. Vocês estão entendendo? Ó, queridos irmãos, nós brilhamos tão sem graça. Agora, não fique triste. Seja encorajado. Poderíamos brilhar muito mais. Quanto mais nos submetermos ao seu governo, ao seu reinado, aos seus mandamentos, às suas providências em nossas vidas, o que Ele está fazendo com a nossa vida, sabe? Não gostamos agora. Eu gostaria que Ele se apressasse aqui, eu gostaria que Ele não fizesse isso, eu gostaria que Ele me desse aquilo. Quando simplesmente ficarmos quietos, confiando nele e nos submetendo ao seu governo seria o correto. Quanto mais refletiríamos a sua glória, sim. Agora, a última coisa, Ele diz que nos chama para o seu reino e a sua glória. Você sabe o que Ele está dizendo? Ele não está chamando você para um reino menor. Ele não está chamando você para uma glória menor. Ele está chamando você para o reino dele. O reino mais elevado. Ele está te chamando para a glória dele, a glória mais elevada. Nossos irmãos e irmãs em Cristo. Isso não é encorajador? Não é como alguns cultos têm, sabe? Você ficará ali preso no nível 3, por exemplo. Ou você terá que ficar aqui na terra enquanto os caras realmente bons vão para o céu. Não é isso que a Bíblia ensina. O menor santo é chamado para o mesmo reino e a mesma glória. Vamos ao Senhor em oração.